Ei! Olá, pessoal! Tudo bem? Vou deixar vocês irem entrando aí. Eu tô 7 minutinhos atrasada aqui para nossa live, porque eu tive probleminhas técnicos. Minha internet não tava tão legal. Eu tive que dar um reboot aqui no sistema. Mas tô entrando. Olá todo mundo. Tô vendo carinhas que são conhecidas, pessoas que eu já vi por aqui antes, que bom. Bem-vindos de volta. Vou dar só alguns minutinhos para o pessoalzinho entrar, pra gente poder ter essa live gostosa sobre a gente conversar algumas coisas do Espírito Santo, poder ir um pouquinho mais fundo nas coisas do Espírito Santo e, na realidade, entrar numa jornada da gente descobrir juntos, não é? Eu não sei tudo e tô aprendendo tanta coisa ainda, mas me alegro de compartilhar com vocês um pouquinho mais do Espírito Santo hoje. Eu sei que vai ser muito significante. Deus tem me mostrado que vai ser muito significante para nossa vida, para o que Ele quer fazer com a Igreja de Jesus. E especialmente para esse tempo de quarentena, tempo da gente estar em casa mais tempo, ter mais tempo nas mãos e poder usar esse tempo como um tempo de qualidade, como um tempo de sabedoria, como um tempo para crescimento, não é? Eu tenho percebido que se a gente não usar esse tempo para crescer, é como se a gente estivesse bombando de ano, sabe? Como se a gente tivesse que repetir. Então que a gente se entregue mesmo, que a gente entregue o coração, alma, espírito, corpo físico para mudanças, a nossa mente, que a gente esteja aberto e desperto para as mudanças e as coisas que Deus quer trazer para nós, né? Nesse tempo. Então é isso aí, bem-vindos, pessoalzinho. Se vocês quiserem ir compartilhando com outros e abrindo mais espaço aí pra gente conversar. Eu vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo hoje, sobre a gente poder ir mais profundo nas coisas do Espírito Santo. E uma das coisas que eu queria trazer para vocês são... Queria que a gente conseguisse entender um pouquinho de celebrar as diferenças. Quando se trata de dons do Espírito Santo, as diferenças são cruciais, elas são fundamentais. É muito importante eu ser diferente de você, você ser diferente do seu vizinho, e as pessoas terem diferenças e união nessas diferenças, mas essa diversidade faz uma coisa muito bela no reino, uma coisa muito bela no Espírito. Deus, graças a Deus, não deu para nós dons todos iguais. Senão todo mundo estaria fluindo com a mesma coisa, do mesmo jeito, não teria aquela diversidade, não teria aquela riqueza que na realidade existe e como no corpo de Cristo, não é? Então, primeira coisa, primeiro ponto que eu queria falar para você sobre a gente poder ir mais profundo nas coisas do Espírito Santo é: celebre a diversidade. Diversidade não foi feita para você competir com o próximo, mas para você celebrar o outro. Existe uma cultura do reino que é uma cultura de honra. A gente celebra dons de Deus na vida de outra pessoa. A gente olha e fala, puxa, isso aqui realmente é muito legal. E que seja genuíno, sabe? Que quando não é do coração, a pessoa vai sacar. E também tem um espírito de inveja, de competição que entra no meio. Então que a gente realmente celebre uns aos outros, celebre nossas diferenças com facilidade, com amor, com sinceridade do coração. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? Todo mundo comigo, me entendendo? E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu nomeio aqui de personalidades proféticas, tá? E por isso que eu fiz entre aspas, porque é entre aspas mesmo. Claro que não existe uma personalidade profética, é só um nome pra gente meio que se situar e usar como guia pra esse estudo, tá bom? Mas eu quero falar sobre 3 específicas. A primeira é a sabedoria, aquele que conhece, aquele que sabe porque sabe porque sabe. Eu só sei que eu sei. Eu sei o quê? Não sei, eu sei sentir a presença de Deus, eu sei que é Deus, eu sei que eu entrei num ambiente e aquilo é Deus. Então tem aqueles que sabem. Eles não sabem explicar porque sabem, mas sabem. Sabem na palavra, sabem, tem aquela impressão no espírito que é uma coisa certa, é uma certeza que a pessoa sabe.
Então, personalidade número 1 é aqueles que sabem, tá? Eu sei porque eu sei porque eu sei, e eu sei sem dúvida, sem sombra de dúvida. A número 2 é aquele que é o visionário, aquele que vê. Então, às vezes, eu não sei muito, mas eu vejo tudo. Eu entro no ambiente, eu saio tendo visões, visão aberta, visão fechada, visão na minha criatividade, visão num espaço, visão quando eu tô dirigindo numa vizinhança, eu tenho visões específicas, então eu vejo. Então tem aquele que vê. E o visionário, aquele que vê no espírito, é uma outra personalidade. Então tem duas até agora. O que sabe porque sabe, e aquele que vê. Vê com os olhos, ou vê com os olhos do espírito, ou às vezes vê com os olhos do coração. Mas aquele que vê, você fala assim, nossa, Shayla, é como se eu estivesse vendo. E muitas vezes você tá vendo, tem coisas até na sua criatividade que você tá vendo, e que no fluir do Espírito Santo, aquilo não é só a sua criatividade. É o Espírito Santo que tá te dando aquela visão. Vou dar um exemplo. Tem gente que não tá tendo uma visão aberta, mas tem gente que vê. Ah, eu vejo uma casinha com uma balança e um lugar bem tranquilo onde Jesus vem te encontrar. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem visão. O Senhor fala com você através de impressões de visão. Entende? Tá fazendo sentido, gente? Faz assim, ó. Ou vai me dando uns coraçõezinhos, alguma coisa. Se eu perder vocês, ou se vocês tiverem perguntas, manda aí, porque eu não quero que vocês fiquem só... De jeito nenhum que eu quero que vocês fiquem perdidos, tá bom? São diferentes maneiras de saber que Deus é Deus e sentir a impressão profética. Tem os sentimentos, tem o visionário, tem aquele que sabe porque sabe. Tem diferentes impressões de Deus pra gente captar. A terceira é os que ouvem, aqueles que escutam. Então eu tô em intercessão, ou eu tô sentindo uma presença forte vindo, e aí eu começo a escutar, eu começo como uma voz audível do Senhor no meu ouvido, ou como uma voz, ou como um ouvido que abre para escutar as coisas no Espírito. Eu começo a escutar gemidos inexprimíveis, eu começo a escutar às vezes coisas diabólicas batendo em retirada, saindo. Eu começo a escutar a voz do Deus Altíssimo, do grande eu sou, me dando direção, me dando sabedoria. É como se o ouvido tivesse aberto e eu começo a escutar as coisas de Deus. E também eu escuto as direções de Deus, as coordenadas do Pai, o caminho para eu fazer em vez de um outro. Eu escuto a Deus. Então eu posso simplesmente, eu tenho aquela inclinação de dizer, eu escuto o Senhor dizendo pá, 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 pá. Eu escuto o Senhor me trazendo pá, 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 pá. Então tem aquele que escuta com facilidade, certo? E aí número 4, aqueles que sentem. E geralmente se você é mulher, você já sente Deus mais facilmente. A gente tem uma inclinação profética um pouco maior, que eu gosto de chamar de intuição, sexto sentido, esses nomes que a gente dá para a mulher, mas é verdade, a mulher ela é mais inclinada a essas percepções sensíveis, a gente tem que ter mais sensibilidade, e a mulher geralmente é mais inclinada a isso do que o homem. Não tô falando que a mulher é melhor que o homem, isso inclusive pode ser uma coisa não tão boa, mas quando a gente está com certeza inclinada a sentir a Jesus, a saber que é o Senhor, essa inclinação é uma inclinação boa, não é? Então agora eu tô falando sobre aquelas que sentem o mover do Espírito Santo, aqueles que sabem, nossa, isso aqui é Deus, eu tô sentindo. Você já chegou num ambiente que você sente uma pressão? Aquilo é um sentimento. Você sentiu aquilo. Você sentiu aquilo às vezes em você, no seu próprio corpo. Você sente. A Cris, gente, essa Cris Bergman que tá aí é a minha irmã mais nova. Tem a Raquel, que é um pouco mais nova, e tem a Cris, que é 2 anos mais nova. A Cris é minha irmã, ela tá aí hoje. Beijo, Cris! E aí tem aqueles que sentem o Espírito Santo no ambiente, certo? Tem aqueles que chegam e sentem que é Jesus. Ou não, sente uma opressão no ambiente, sente que... Uma vez eu fui para um hospital, tinha uma parte do hospital que eu visitei que tava tão pesada, e aí a gente passava perto de um lugar, fazia uma curvinha perto de uma cafeteria e mudava completamente. Parecia que a gente tinha chegado num outro lugar. O ambiente ficava muito mais leve, muito mais gostoso, era uma outra realidade. Então eu tô dizendo isso por quê? Porque a gente pode sim sentir mudanças bruscas e radicais no espírito lá no momento da coisa, né? E essas 4 são só 4
básicas, assim, pra gente abrir um pouco mais algumas outras. Mas eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês. Não fiquem presos a uma só. Você pode ter muitas sensações e maneiras de seguir o Espírito Santo. Você pode ser aquele que vê, aquele que ouve, aquele que sabe, aquele que sente e muito mais outras coisas, certo? Não quero nunca limitar. A intenção de eu estar conversando isso com vocês é só para trazer uma linguagem e uma roupagem, não para limitar o Espírito Santo. A gente não põe o Espírito Santo numa caixinha e fala, o Espírito Santo sempre opera assim, ou quando alguém estiver cheio do Espírito Santo ou souber que o Espírito Santo vai ser assim. Não, não tem isso. Pelo contrário, Deus vai sempre nos expandindo, vai sempre aumentando. A Carla falou que eu tô linda. Obrigada, Carla. Hoje eu passei uma make-up nos meus olhos que eu amei, olha. Pois é, de vez em quando eu paro na frente do espelho e vou fazer uma make-up bem linda pra vir até aqui embaixo, o quarto de hóspedes. Porque na realidade não tô indo pra lugar nenhum. Quem tá comigo? Quem se identifica? Que às vezes você passa uma make-up só pra ir ali na esquina pegar o correio. Mas aí hoje eu resolvi dar uma caprichada um pouquinho assim, botei esse brinquinho lindo, olha. Esse brinquinho foi a minha tia Patrícia Kerr que me deu. Então, aí vamos lá, vamos falar da primeira. A primeira que eu falei foi aqueles que sabem. Aqueles que sabem porque sabem porque sabem que é o Espírito Santo, que é Deus falando com a gente, certo? Que sabem, assim, vem da mente. Você fala, eu sei que é Deus. Eu nem questiono. Esse ambiente já tá saturado com Deus e eu sei, eu tenho uma sabedoria. Que também, geralmente, aqueles que sabem sentir Deus, aqueles que simplesmente sabem porque sabem, tem muito da palavra, certo? Aquela sabedoria que você fala, nossa, eu já tive essa certeza antes. Esse saber vem muito da palavra, tá certo? Na Bíblia, em Atos 16, Paulo diz assim, que ele escolheu Timóteo porque ele sabia. Ele sabia que era para escolher Timóteo. Ele sentiu aquele saber que vem de Deus, um saber que vem do alto, um saber que confirma planos de Deus para a vida dele, para o que ele deveria estar fazendo, certo? E é um saber um pouco intuitivo. É um saber que tem sensações e impressões de espírito quando a gente entra num ambiente, quando a gente está como é que falam? Interagindo com uma pessoa. Muitas vezes vem aquele saber repentino e você fala, nossa, isso acho que não é meu, acho que é Deus me dando, não é? E geralmente aqueles que sabem porque sabem, geralmente já tem um resultado correto, um resultado certo. Geralmente quase não vão pintar fora da caixinha. Por quê? Porque eles fluem muito no saber, na palavra, nas coisas que eles são arraizados e são coisas de maturidade. Hi, Brenton. I'm sorry, this is in Portuguese. I wish I could say it in both languages. I'm so sorry for any American friends who are in this today that I'm speaking Portuguese. Desculpa, galera. Hoje é em português. E para aqueles que sabem e sentem as impressões sabendo, tendo essa certeza, a palavra é o fim da coisa. É tipo assim, se aquele que sabe ainda encontrar um lugar na palavra para fazer o backup daquilo, então é porque é negócio fechado, entendeu? Você entra num lugar que você fala, nossa, eu já sabia, quando eu senti isso aqui, quando eu entrei nesse ambiente, ainda Deus me dá essa palavra para confirmar isso, negócio fechado, tá certo? Aí quais são eu quero dar os prós e os contras, mais ou menos, daqueles que sabem. Vou falar primeiro dos prós, as coisas que faz aqueles que sabem de coisas no espírito uma coisa boa. Vamos lá. Eles conseguem simplesmente empurrar qualquer barreira e conseguem ir movendo pra frente sempre. Vão empurrando a oposição, conseguem estar mais situados ali no momento e falar, não vou desistir. Uma perseverança admirável. Por quê? Porque aqueles que sabem coisas do espírito sabem e não tem como tirar deles. Certo? Então eles têm uma tenacidade e uma capacidade de resiliência, de simplesmente voltar e continuar e perseverar muito grande, certo?
E geralmente eles têm relacionamentos como algo mais importante do que o resultado final. Então aqueles que sabem procuram se relacionar bem com as pessoas, ter relacionamentos que proporcionam isso para a pessoa, certo? Proporcionam, dá uma abertura para vir mais um, para andar mais perto, do que simplesmente o resultado final. Algumas das fraquezas, tá certo? Então esses são os pontos fortes. Algumas das fraquezas daqueles que são os que acham no espírito. Às vezes eles têm dificuldades valorizando pessoas que acham coisas diferentes do que eles, certo? Então eles têm um pouco de dificuldade de celebrar essa divergência, celebrar as diferenças. Estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Tô falando do grego. Vocês estão tão quietinhos, de repente eu não vejo nada, nem um coraçãozinho, nem um joia, nem ninguém. Fica aquele silêncio aí, né? Eu espero que eu esteja fazendo sentido. E às vezes, porque a gente percebe, não consegue celebrar muito as diferenças, a gente acaba deixando outros para trás. Então a gente acaba não conseguindo andar com aquele grupo, com aquelas pessoas que não estão sabendo o que a gente está sabendo naquele momento, daquele jeito. Às vezes simplesmente por falta de paciência ou porque eu nem percebi, deixei o povo pra trás, nem vi, a hora que eu vi tem que voltar lá e buscar as pessoas, né? Vambora, gente, andar comigo? Então, tipo assim, só pra gente saber isso e ter meio que uma base, né? Pra gente saber ter essa orientação e meio que sempre olhar, né? O próximo ponto são os que têm visão, os que veem no espírito, certo? Às vezes é visão aberta, mas nem sempre. Então eu quero que você saiba disso. Aquele que tem visão no espírito não tem que ser visão aberta, os olhos ficam olhos de fogo. Não tem que ser sempre isso. Tem gente que é isso. Tem gente que toda vez que tiver uma visão vai ser dessa maneira. Mas não limitem e não botem tampa no fluir do Espírito Santo. Então você pode ter visão de várias formas. Pode ser uma visão aberta, pode ser uma visão criativa, pode ser uma visão dormindo, ou uma visão acordado, que é aqueles daydreamers, né? Pode ser um sonho. Muitos que têm visões têm sonhos de Deus. Deus entra no seu sonho, na sua criatividade e pinta e borda algo enquanto você estava dormindo, não é? Então aqueles que são visionários, muitas vezes têm sonhos. Sonham até de dia, sonham até acordados. Quem é visionário aí está se identificando com o que eu tô falando. Certo? Aquele que começa a ver no espírito, que tem visões que são de Deus, começa a ver até de dia. Até acordado você vê impressões do Pai em tudo. Você vê coisas proféticas na natureza, nos números, nas casas das pessoas. Começa a ver um monte de coisa, não é? Às vezes é sempre a mesma imagem ou figura que Deus fica te trazendo, então você vai repetindo aquilo e retratando aquilo até você ter confirmação que, nossa, isso aqui realmente é Deus, não é? Então tem aqueles que são os visionários. Eles têm uma habilidade de ver de dia ou de noite, porque é uma visão no espírito, não quer dizer necessariamente que você tem que estar todo acordado e todo ciente. Você pode ver no seu inconsciente, que é a linguagem de sonho. Então, muitas vezes com os visionários, Deus vai falar com você através de sonho. Não ignore seus sonhos, anote seus sonhos ou grava no seu celular no meio da madrugada para o Senhor continuar confirmando, mostrando para você tudo que Ele estava te dando durante a noite, que às vezes você está meio dormindo. Então, amanhã quando você acordar, você volta lá e fala, uau, Deus, isso aqui era o download que o Senhor estava me dando na madrugada. Que o nosso Deus é assim. Ele é eficiente, Ele é eficaz e Ele vai, muitas vezes, confirmar as coisas, nos mostrar as coisas que Ele já mostrou pra gente dormindo, acordados, certo? Deus confirma as coisas. Os visionários pensam também assim, geralmente, né? A mente pensa assim, se você não consegue imaginar, se você não consegue ver isso como que uma figura, então você não tem paixão suficiente, você não tá tão apaixonado pelas coisas de Deus. Que não é necessariamente verdade, mas eles acreditam assim, porque eles veem tudo. O visionário, aquele que vê no espírito, vê tudo. Vê quando entra num cinema, vê quando tá na casa da avó, vê quando entrou na igreja, vê na hora do almoço, que ninguém tava vendo nada, a não ser a comida. Então, tipo assim, começam a ver onde ninguém tava percebendo. Porque esse é o dom deles, eles são aqueles que veem no espírito.
Então eles pensam, se você não tá vendo, você não tá tão apaixonado pelas coisas do espírito. E não é necessariamente verdade. Mais uma vez, é aquela diversidade, é aquela diferença nos dons, galera. Ninguém tem os mesmos dons, graças a Deus. Mesmo enquanto eu tô falando, vocês estão se identificando, os dons de vocês são diferentes, mesmo que seja o mesmo. Todo mundo aqui é visionário. Tenho 15 visionários no mesmo grupo. Mesmo assim, vocês estão vendo coisas diferentes. Os downloads de Deus para vocês são diferentes uns dos outros. E isso sim, gente, é maravilhoso, ok? Então vamos lá. Quais são os pontos fortes? Pontos fortes daquele que tem visão no espírito. Eles conseguem ver além do que a maioria das pessoas consegue ver. Então, o visionário no espírito, ele vê além do natural. Então, eu tô aqui, eu trouxe um exemplozinho. Eu tenho uma latinha. Então, todo mundo tá vendo essa latinha, certo? Aquele que é visionário e que o Senhor tá dando mais através disso, ele vê além da latinha. Vê muito mais. Vê muito mais do que só o que tá aqui no natural. Só o que é palpável. O visionário começa a ter interpretações melhores daquela mesma coisa. Ele vê além do natural, certo? E o visionário também consegue ver mais facilmente, futuristicamente. Consegue ver o que está por vir, o que ainda vai acontecer. Uma imagem, ou uma figura, ou uma coisa da imaginação, ou um sonho, ou uma impressão de coisas que ainda estão por vir, certo? Que a pessoa começa a receber assim, fala, uau, isso aqui não é de agora. Ou, até onde eu saiba, eu nunca vi isso aqui acontecer. Então, de repente, você está recebendo algo ainda vindouro, ok? Visionários think big. Eles pensam pensamentos grandes. Visionários, rarissimamente você vai conseguir ficar botando eles em banho-maria. Por quê? Porque eles pensam grande, eles sonham grande, eles veem grande, eles têm muita motivação. É como se tivesse aquela maquininha turbinada, assim, bora, bora, bora. Paixão para as coisas. O visionário, ele é assim, ele é apaixonado, porque ele vê. E ele vê com tanta facilidade que simplesmente flui. Para ele, aquilo ali é como se já tivesse feito. Entende? Sabe quando você acorda de um sonho e parece que aquilo foi tão real? Que você viveu aquilo? Porque você viu. Quando você vê num sonho, Deus te deu uma oportunidade naquele momento de ter visto algo que você não estava vivendo naturalmente. Mas quando você acorda, aquilo pra você é como se tivesse sido algo que você viveu. Você fica às vezes com impressões até no corpo de que você passou por aquilo, né? Os visionários geralmente declaram coisas impossíveis. Os visionários geralmente na oração deles, na declaração deles, eles estão colocando e convocando o impossível, chamando para fora, chamando à tona aquilo que é totalmente impossível como se fosse possível, como se fosse fácil, como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque eles veem com facilidade. Porque na cabecinha deles, no emocional deles, no nosso jeito humano, já aconteceu, não é? E também no nosso jeito espiritual. Nosso espírito é inclinado para o dom que a gente carrega mais. Então, os visionários têm mais inclinação de falar, uau, para mim isso aqui é como se já tivesse acontecido. Quais são um dos pontos fracos do visionário? Pontos fracos do visionário é que eles têm dificuldade em operar e cooperar com coisas pequenas, com os detalhes, com coisas que você precisa sair de tanta paixão e de tanta visão para prestar mais atenção. Eles não são tão cuidadosos com as coisas pequenas, não é? E coisas pequenas não são para ser desprezadas, não é porque é pequeno que não é importante. Tanto que uma palavra que me veio à mente quando eu estava anotando isso é não despreze pequenos começos. Então tem coisas que vão ser pequenas e que aquele grande visionário às vezes não percebe. Então, mas pra gente cuidar de não desprezar isso daí, não é? Os visionários também têm dificuldade em relacionar e se explicar para aqueles que não veem. O visionário geralmente tem mais dificuldade de tentar ficar explicando e como é que eu vou dizer, vendendo a sua visão para aqueles que não veem, que não estão vendo nada. Então eles têm mais dificuldade às vezes até relacional. Na hora de se relacionar é tão difícil porque a pessoa não tá batendo, né? E uma coisa muito difícil pro visionário às vezes é que você tenha que esperar.
Às vezes Deus te dá uma visão clara, uma visão nítida do que está por vir, e aí rola aquela espera, como Noé. Lá vou eu construir uma arca, o Senhor falou comigo claramente, eu vou obedecer, mas a chuva que é bom só vai começar tantos anos depois. Então, o esperar para o visionário pode ser difícil, pode ser desafiador, ok? Vamos lá. Os que ouvem. Gente, enquanto eu tô falando aqui com vocês, se vocês tiverem perguntas, vai lançando aqui na caixinha. Ou anota aí num papelzinho com você, que eu quero responder as perguntas de vocês, quero poder interagir com vocês com essa conversa sobre o Espírito Santo, que isso é muito importante. Muito importante eu entender o feedback de vocês, ouvir vocês, tá bom? Aqueles que escutam, os que escutam o Espírito Santo, os que escutam a voz do Espírito Santo com facilidade, ou a voz de Deus. Tem gente que fala, você não escutou? Eu escutei Deus falando, Deus falou comigo. Mas Deus falou com você como? Com uma voz audível? Deus falou com você no vento? Deus falou com você através das águas? Aquele que escuta, escuta Deus de várias formas. Pode ser no vento, pode ser na água, pode ser no fogo, pode ser com as árvores, pode ser com os pássaros, pode ser uma voz audível, mas aqueles que escutam, escutam e como? Através do Espírito Santo, né? É um dom, é o dom de ouvir a Deus, é o dom de escutar o que Deus está falando para uma hora como essa, para um tempo como esse. Então, aqueles que escutam, eles sempre sabem que ouviram. Uma coisa muito bom daquele que escuta o Espírito Santo é que eles não têm dúvida se foi o Espírito Santo, eles não têm dúvida se por um acaso alguma outra vozinha, eles sabem quando é o Espírito Santo, eles sabem, certo? Outra coisa é que eles sabem trabalhar independentemente e focados. Aqueles que escutam a Deus com facilidade, conseguem focar com facilidade. Não são tão facilmente distraídos pelas coisinhas do inimigo, às vezes até mesmo pelas coisas naturais. Aqueles que escutam a Deus, geralmente mantêm a palavra bem na sua frente. Então, quando eu escuto a Deus, eu já busco a confirmação na palavra, eu já olho outras coisas aqui, porque o escutar a voz de Deus é muito forte, muito clara através da palavra, não é? Ele é a palavra e a palavra é Deus. Então, aqueles que escutam geralmente mantêm a palavra bem à frente de si mesmos. Aqueles que escutam a Deus geralmente têm maneiras muito fortes de se lembrarem do que eles escutaram. Então, os que escutam a Deus, maioria das vezes, escrevem. Aqueles que escutam a Deus também escrevem. Tem diários de oração, tem journals, tem diários de manter a comunicação com Deus aberta, de manter o feedback, é uma conversa com Deus, não é? Então, aqueles que escutam muitas vezes têm cadernos e cadernos preenchidos de ouvir a voz de Deus, de confirmar a voz de Deus e das coisas que Deus interage com eles durante esse momento. Aqueles que escutam a Deus muitas vezes também apontam para tempos, o tempo cronos, não o tempo kairos, o tempo do relógio, tempo específico em que Deus falou. Então, aqueles que escutam a Deus falam assim, não, Natal do ano passado eu ouvi Deus falar pá, 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 pá. Aqueles que escutam a Deus com facilidade falam mais ou menos assim, não, na virada do ano Deus falou assim, assim, assim pra mim. Foi isso que ele me disse, certo? Ou, não, no meu último aniversário Deus me deu esse download. Estão entendendo? Tô fazendo sentido, gente? Lá, tem alguém que escuta aqui que já tá escrevendo tudo. É isso aí. E quais são os pontos fortes daqueles que escutam? Ponto forte daqueles que escutam é que eles são muito focados. Eles são muito focados e quando eles vão orar por aquela uma coisa. Aquela uma coisa que eles ouviram com clareza, eles focam ali e correm atrás daquilo ali, certo? Outra coisa é que eles trabalham muito bem independentemente. Eles trabalham bem sem ter que ser só aquele trabalho em grupo e estar com todo mundo. Porque eles escutam a Deus, têm a palavra de Deus como backup e trabalham bem independentemente. Trabalham bem sozinhos, entre eles e Deus, não é? E isso não é uma qualidade ruim.
Essa é outra coisa, eu quero que vocês estejam escutando isso, valorizando os seus dons e valorizando os dons do outro. Valorizando quem vocês são no espírito e as marquinhas que Deus deu pra você antes mesmo de você nascer. Nada do que eu tô falando aqui são coisas ruins ou pra ser comparadas. Ah, você escuta? Pois eu sei porque eu sei. Não. É pra gente colaborar, cooperar uns com os outros, para sermos interdependentes, não independentes. Não. A igreja não foi feita para ser independente, mas interdependente, formando bases e alicerces sólidos e fortalecidos por causa da união, tá certo? Um ponto fraco daqueles que escutam é que às vezes, quando a gente está escutando muito, a gente pode confundir a mensagem e o mensageiro. Estão entendendo? A gente pode dar mais ênfase à mensagem do que aquele que mandou a mensagem. O Senhor Deus Todo-Poderoso confia nos seus filhos, naqueles que escutam a sua voz para trazer tal mensagem. Cuidado, vamos peneirar, vamos usar sabedoria para não confundir níveis de importância, não focar tanto na mensagem, mais do que o foco no mensageiro. Aquele que nos deu essa mensagem é o Espírito Santo, de Deus. Então que a gente olhe e fale, Senhor, Tu primeiro. O Senhor é mais importante do que a minha mensagem. Se eu não puder dar essa mensagem agora, tá tudo bem. Se eu não puder entender tudo isso aqui agora, tá tudo bem. Foca no mensageiro, não na mensagem. Então, às vezes um dos pontos fracos daqueles que escutam Deus é que a gente quer focar na mensagem. Não, se eu escutei é porque deixa eu entregar, deixa eu falar, deixa eu expor. E às vezes, pera aí só um pouquinho. Foca de novo no mensageiro, naquele que te deu essa mensagem, certo? Outra coisa que é um ponto fraco daqueles que escutam é que você pode perder a palavra exata, perder a coisas específicas no meio dos detalhes. Então, muitas vezes tem uma palavra gigante que Deus está querendo liberar, mas como você escuta com muita facilidade e escuta muita coisa, você pode perder aquela mensagem gigante porque você fica tão pego e aprofundado em tantos detalhes. Quando a gente escuta Deus com facilidade, a gente tem muito detalhe, muito download, muita coisa para escrever ao mesmo tempo. Às vezes parece que as folhas estão pegando fogo, que não dá tempo de escrever tão rápido. Então, tenta não se perder nos detalhes pequenos quando Deus tinha uma palavra grande, uma coisa gigante para entregar. Entende? Tá fazendo sentido aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ok, Simone, se você não ouve audível voz, ou através da natureza, através de alguma outra coisa, você deve ter alguma outra personalidade profética, que é o que eu tô falando exatamente aqui. Esse estudo é sobre isso. Nós temos 4, eu vou rever as 4. A primeira, aquele que sabe porque sabe. A segunda, aqueles que veem no espírito. A terceira, aqueles que escutam. E a quarta, eu vou entrar agora na quarta. A quarta, aqueles que sentem. Aqueles que têm uma sensibilidade de sentir as coisas de Deus, de sentir as coisas do Espírito Santo. Aqueles que sentem as coisas, não é? Então, aqueles que sentem, eles são mais levados pelo insight, eles são mais levados, conduzidos mais pelo coração, pelo que você sente em tal momento. Eles são mais conduzidos pelas impressões que a gente pode ter, não é? Pela sensibilidade ali da hora, do momento, do ambiente, da atmosfera, tá certo? Aqueles que sentem nem sempre conseguem explicar o que Deus está fazendo, mas eles conseguem explicar o que estão sentindo. Isso é uma característica daqueles que sentem no Espírito Santo. Você nem sempre consegue explicar o que Deus está fazendo, o que Ele está abrindo aqui. Mas você consegue explicar certinho. Tô sentindo isso, tô sentindo aquilo outro, tô sentindo pá, tá certo? Uma das fraquezas daqueles que sentem. Muitas vezes, os que sentem fortemente no espírito podem ser muito pegos pela emoção. A vida pode ficar muito sobrecarregada ou muito difícil emocionalmente.
ou é um peso, ou é um choro, ou é uma extra sensibilidade que não é para ser isso. Você pode viver com esse dom levemente, contanto que você leve esses extras aos pés de Jesus. Que você deixe essa parte. Deus, eu tô sentindo tanto, tô carregando tanto que parece que eu vou explodir. Deixe, explode mesmo, jorra isso aos pés de Jesus, porque foi feito para você conseguir navegar. Isso é um dom, gente. Dom são presentes, presentes são bênçãos. Você não tem nenhum dom de Deus para tua própria maldição, para você se sentir sufocado, sobrecarregado, pesado. Essa não é a intenção. Deus nunca faz isso sobre a gente pra gente se sentir, né, errado. Então vamos lá. Essa é uma das coisas que não são tão boas daqueles que sentem. Você pode ficar bem sobrecarregado com as emoções. Outra coisa é que você pode ter um rótulo. Você leva um título dos outros de que você é emocional demais. Essa também é uma coisa não tão boa. As pessoas falam, não. Se você falar com ela, tudo ela chora, ou tudo ela sente demais, ou tudo vai desmoronando. Então não é tanto uma coisa que... Não é pra ser negativo, gente. É pra ser uma coisa positiva. Precisamos descobrir nisso daí nosso equilíbrio, certo? E com certeza aqueles que sentem um dos pontos fracos mais, assim, fortes é que eles supervalorizam os sentimentos, certo? Aqueles que sentem muito, às vezes esquecem de fazer o backup com a palavra. Aqueles que sentem impressões muito fortes no espírito, às vezes é só no sentimento e uma supervalorização de sentimento e aquilo não vai trazendo um bom equilíbrio para a tua vida. Tá certo? Tô meio confusa entre os que sabem e os que sentem. Tá, Gabi, eu quero poder ajudar. Você tá confusa no quê? Me explica. Qual que é a confusão? O que você não entendeu da diferença entre um e o outro? Os que sabem, sabem porque sabem porque sabem. Eles não estão sentindo nada. Não é algo do coração, não é algo emocionalmente, não é algo que supervalorize emoções ou que você sinta pesos. O saber vem daqui, ó. É aqueles que conhecem. Eles sabem, porque já leram na palavra, porque sabem e pronto. Então, se tiver alguma pergunta específica aí pra eu te responder, me fala que eu respondo, tá bom? E os pontos fortes daqueles que sentem. Vamos lá que eu vou dar os pontos fortes. Claro, essa pergunta é ótima, Anne. Pode não, a maioria de nós tem mais do que uma. É tudo uma mistura às vezes. Tem gente que tem as impressões proféticas já ligadas e acentuadas. Claro, você sempre vai ter uma ou duas que são as suas mais fortes, as suas mais altas. Mas pelo menos duas todo mundo tem. Se você acha que você não tem nenhuma, passa um tempinho com o Espírito Santo que você vai se encaixar em alguma coisa aqui. Deus vai te mostrar. Mas pelo menos duas você tem aqui, entendeu? Vamos lá, pontos fortes daqueles que sentem. Aquele que sente no espírito pode captar uma coisa muito mais antes do que os outros. Então é como se fosse uma antena parabólica em vez de uma antena AM/FM. A captação, a capacidade de captar um download é bem mais rápida do que dos outros dons. Não quer necessariamente dizer que você é melhor. Não entendam mal. Ninguém vai receber algo de Deus atrasado. Você vai receber algo de Deus sempre no tempo certo pra você, tá certo? Aqueles que sentem, assim que eles sentirem o propósito para o qual eles estavam sentindo aquilo, o fluir e aquilo que estava assim, um turbilhão, para completamente. Às vezes um ponto negativo é que eles podem entrar numa sala e começar a sentir tudo o que está acontecendo naquela sala, de diversas fontes, e às vezes aquilo ali o seu radarzinho vai captando todos esses tipos de ondas e você vai sentindo um monte de coisa, e isso nem sempre é bom, concorda? Isso nem sempre tá te trazendo, te fortalecendo. Muitas vezes a gente captar demais numa sala tá inclusive nos enfraquecendo, não é tão bom, certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, mas eu queria dar um resumo de 4 formas que eu percebo que o Espírito Santo fala com a gente de maneira diferentes.
e de que nessas 4 formas a gente geralmente carrega mais do que uma, sim. Você pode ter mais do que uma. E quando você lê a Bíblia e você entende além do que está escrito, palavra rema e outros não. E para mim é tão óbvio, e mesmo para outros cristãos não está. O que seria isso? Ok, essa é uma boa pergunta, Cris. Muitas vezes isso é discernimento, sabedoria e capacidade de interpretação. Especialmente se é na leitura. Se quando você está lendo a Bíblia, isso já está popping, já está assim, pulando para fora da página, fazendo sentido para você, trazendo aquele momento rema, você tem provavelmente mais anos no Senhor, mais sabedoria e uma inclinação a esse tipo de interpretação. E não é para ficar irritada com os outros que não captaram, não é para ficar achando que, poxa, ninguém tá vendo o que eu tô vendo. Pelo contrário, se esse é o seu dom, ele é um dom. Dons são para edificar a igreja, para edificar os outros. Tenta traduzir numa linguagem mais simples, tenta trazer para um nível mais aqui embaixo um pouquinho, para que os outros que estão com você consigam entender também, consigam captar, que consiga ligar a luzinha no fim do túnel, entende? A intenção da diversidade dos dons e de você ter uma coisa que outro não tem é crescimento. Crescimento seu, crescimento do corpo. Se não estiver trazendo crescimento, joga fora. Deixa pra lá. E inclusive, se não estiver trazendo crescimento, eu questionaria se é de Deus. Porque tudo na sua vida é para trazer crescimento para você mesmo, para o teu próximo, para a sociedade à nossa volta. Trazer tanto crescimento que comece a trazer reforma na nossa sociedade. Então, a intenção, gente, é acertar. A intenção é simplificar. Amém, muito obrigada. Que sim, seria esse então. Não se identificar. Desculpa, Cris, não entendi o teu comentário aqui. Shaila, quem não sente nada, mas sente muita sede. Ok, Lilian, vou explicar uma coisa sobre isso aí. Você vai ter com certeza um desses, porque a sede já tá te inclinando para um lado. Pede para Jesus para te mostrar, porque você provavelmente já tem uma inclinação de ou ser alguém que sente, alguém que ouve a voz de Deus, alguém que vê no espírito, ou tem sensações de que tá vendo na criatividade, na tua mente, nos teus sonhos, ou alguém que sabe. Se você sabe a verdade, geralmente essa sede você é alguém que sabe. Você é alguém que sabe porque sabe porque sabe. Então você fica pensando, mas não tô sentindo nada, não tô vendo nada, não tô ouvindo nada. Então você deve ser alguém que sabe. Já tá aqui, você já sabe, é só começar a fluir no saber das coisas do Espírito Santo. Entendeu? Fez sentido, Lilian? Vamos lá. A Cris, sim, eu amo explicar, amo ajudar as pessoas a entenderem a palavra linda de Deus. É isso aí. Então, muitas vezes você tem dom de discernimento, você já tá com a aptidão e com aquilo apurado, e você precisa trazer o download daquilo para um nível bem mais humano, que é uma tradução na realidade. Você tá traduzindo algo que estava aqui no espiritual, descendo um pouquinho para alguém do dia a dia, um vizinho, alguém no seu estudo bíblico, entender de uma maneira mais simplificada, certo? Quando vem versículo na mente, Neila, isso tem a ver com a palavra. Todos os dons devem carregar versículos, todos. Porque os dons não devem fluir sem a palavra. É a palavra e o Espírito que tem poder. Não a palavra ou o Espírito. Eles devem andar juntos. A palavra e o Espírito. Tá certo? Tem um teste para isso, tipo um quiz? Não tem, mas eu tentei fazer um estudinho bem simples para vocês conseguirem entender numa linguagem bem assim, bem facinho e se identificarem. Eu acho que se você conseguir ouvir esse estudo e se identificar com uma que seja, você pelo menos já descobriu a tua inclinação e o que você geralmente prefere. Onde você tem esse dom, qual é a tua dádiva, entendeu? As que sentem também sentem o inimigo? Sim, Paloma. Quem sente geralmente sente tudo. Quem vê geralmente vê tudo. Quem ouve geralmente ouve tudo. Então a gente tem que saber discernir, tem que saber virar a página, tem que saber quando é pra nós, quando não é. Tem que usar, sim, muito discernimento. Os dons do Espírito Santo são grande bênção quando eles estão alinhados. Se a gente receber dons fora de alinhamento, aquele dom pode ser uma tremenda de uma maldição.
Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que eu vejo disso. O filme da Frozen. O filme da Frozen, a Queen Elsa, a Rainha Elsa, ela tinha um tremendo dom. E ela nasceu com esse dom. Ei, Aninha! Ela nasceu com o dom de congelar coisas. E era um dom lindo. Ela fazia neve, ela faz coisas lindas acontecerem. Mas quando ela entra no medo, quando ela tá desviada do propósito original daquele dom, aquele dom causa maldições. Aquele dom pode causar até morte. Então os nossos dons espirituais também são assim, gente. Que a gente ande com os nossos dons alinhados para os nossos dons não serem algo que vem de um reino que não é o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, não é? Os nossos dons têm que estar, ó, travados numa coisa verdadeira, honrosa, justa. Escolha a cultura de honra. Eu comecei essa live dizendo, escolha dar preferência para o dom do outro. Escolha olhar para alguém como melhor que você. Escolha pôr alguém mais para cima do que você mesmo. Isso vai ser uma grande bênção para você e isso vai te ajudar a desenvolver ainda mais os teus dons, tá certo? Então é isso aí, acabei meu estudinho. Eu vou entrar aqui nas perguntinhas pra gente ter um bate-papo e pra tentar conversar com vocês. Peraí que acho que tem uma aqui antes dela. Entrei na live agora, não sei se já surgiu a pergunta. Tenho tido sonhos e eles acontecem. Seria um dom de revelação? Érica, depois eu vou deixar você ver essa live com mais tempo, eu vou postar no YouTube. Mas geralmente sonhos quer dizer que você é uma pessoa que tem visões de Deus, uma visionária. E Deus fala com você através de sonhos muitas vezes. Nem todo sonho é sonho, como digo, bons, né? Eu creio que Deus pode te dar sonhos ruins, inclusive para você se levantar, interceder, ter interpretação, saber, discernir. Mas isso tudo é criado com o Espírito Santo. Gente, Espírito Santo só vem com intimidade. Intimidade vem quando a gente abre o coração. Quando a gente é amigo de Deus, não mais servo, quando a gente está usando bem nossa coroa de filhos e filhas, quando a gente está alicerçado e arraizado na nossa identidade verdadeira em Jesus, tá certo? Quem tem sonhos e sonhos acontecem, que dom seria? Então, eu vou deixar vocês responderem. Eu dei aqui uma aulinha e vocês vão responder. Qual dom você acha que você tem se você tem sonhos? Tenho sonhos falando em língua, expulsando demônios, sinto dores, o corpo é normal. Na vida real, nada disso acontece. Eu não sei quem é você, porque o nome aqui é Lardossi. Desenvolve isso com Jesus. Pede pro Senhor começar a te mostrar mais claramente. Deixar bem nítido pra você porque que ele tem te dado esses sonhos. E esteja disposto a acordar no próximo dia e ser usada por ele. Não deixa pra lá e fala, isso acontece toda hora, eu tenho esse sonho toda hora. Não é toda hora. Não olha pra isso com maior normalidade. Olha pra isso como algo que Deus tá desenvolvendo em você. Certo? Vamos lá. Como lidar com a falta de incentivo? Não sei se eu entendi essa pergunta. Qual incentivo? De quem? Você poderia explicar morrer para si mesmo? Não tô entendendo, gente. Eu também sonho com demônios. Meu marido diz que eu fico falando o nome de Jesus enquanto durmo. O que devo fazer? Não faz nada, Cris. Deus tá te dando sonhos de peleja e você tem vencido. Qualquer sonho que você entrar, que seja demoníaco ou não, mas que você clamar o sangue de Jesus, você tá no time que tá vencendo, tá tudo bem. Contanto que você tenha dormido boas noites de sono, você acorda restaurada. Muitas vezes Deus nos usa dormindo para pelejar coisas por Ele, especialmente para aqueles que têm dom de visão. Então a Bíblia diz, aos seus amados dá enquanto dorme. Se não tá afetando o teu sono, se você tá bem, continua, tá tudo tranquilo, não tenha medo, sabe? Não tenha medo, aqueles que vêm no Espírito, não tenha medo do que você tá vendo. Maior é Jesus que tá em você do que qualquer coisa que tá no reino espiritual. Principados e potestades nas regiões celestes são coisas pequenas para o nosso Deus. Alguém pode me falar o canal da Shayla no YouTube? O meu canal no YouTube é o meu nome, Shayla Care, e você entra no meu canal do YouTube. Às vezes tem que procurar um pouquinho, mas não é difícil, prometo. Eu vou entrar aqui. Vamos lá. A Fran. Shayla,
Se já temos um desses dons, podemos desenvolver outros? Claro, podemos desenvolver outros e podemos ter outros. A maioria de nós tem mais do que um, não é? Vamos lá, mais uma. É possível sentir Deus te orientando muitas vezes por dia? Sim. Aliás, quanto mais você sentir Deus te orientando, mais você está ouvindo Deus e andando perto de Deus e com intimidade com Ele. Isso é maravilhoso. É pra gente ter várias impressões de Deus na nossa vida durante o dia. Isso é confirmação de algo muito bom. Como vou descobrir esses dons? Vai navegando, conhecer quem você é em Jesus. Vai navegando seus dons naturais. Às vezes só da gente saber os nossos dons naturais já ajuda bastante a abrir assim nosso entendimento de dons que nós temos no Espírito. Sentir a dor que ela sentia no momento. Oh yeah. Para aqueles que sentem muitas vezes, especialmente se você trabalha com pessoas, se você carrega gente, trabalha com ovelhas, o seu coração vai sangrar pelo outro. Seu choro vai chorar pelo outro, isso é comum. Mas, gente, até aí Deus tá aí para te carregar. Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. E não esquece, aqueles que são super sente, os sentimentais no espírito, não esqueça de celebrar e sentir o bom também. Tem muita celebração no reino do Espírito, tem muita coisa linda Deus fazendo na vida das pessoas. Não entra naquela coisa oprimida onde você só sente coisa ruim, onde você só sente o negativo. Celebre as coisas boas, sinta as coisas boas também. Deus tem me dado discernimento na palavra, eu sinto as respostas vindo da palavra para muitos questionamentos. Simone, você provavelmente é aquele que sabe porque sabe porque sabe. Então use a palavra, navegue a palavra com sabedoria e saiba que você sabe. Você já sabe a resposta, Deus está te dando confirmação, é isso aí, isso é uma grande bênção. Como posso aperfeiçoar os meus dons? Usando. Dom é que nem músculo. Quanto mais você usa, mais fit você fica. Mesmo isso é verdade também com os dons. Como é bom conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém, concordo. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui. E quem não sentiu nada? Não conseguiu discernir, só tem vontade. Lilian, eu vou responder a tua pergunta porque acho que você já tinha perguntado isso antes. Você com certeza tem um ou mais dons. É só uma questão de se conhecer. Eu quero com isso falar uma coisa pra vocês. A gente reflete no espírito quem a gente é no natural. Então, se no natural você ainda nem sabe quais dons você tem, começa por aí. Faz uma listinha de quais são os seus dons naturais. Se você gosta de cozinhar, se você gosta de fotografia, se você gosta de tocar um instrumento, se você gosta de conversar com pessoas, se você é super boa vendedora, tem sempre alguma coisa que você tem como um dom nato teu, um dom que está sobre você. Que você já tinha isso desde antes de nascer. Então faz o seguinte, começa a desenvolver quem você é no natural, vai descobrindo seus dons naturais e de repente você vai começar a perceber suas inclinações. Deus vai te mostrando os seus dons do espírito. Mas quando a gente não se conhece bem, quando a gente não gastou um tempinho falando, eu sou boa nisso, também sou boa naquilo. E eu gosto disso, e disso, e disso, e disso. Eu tenho esse dom, e eu sei fazer isso aqui super bem. Eu gosto desse hobby, essas coisas aqui eu curto. Se a gente não se conhece bem no natural, vai ser muito difícil passar para se conhecer bem no espírito. Então essa aulinha aqui, esse bate-papo é para um next level. Enquanto você não começou no básico, no natural, você não se conhece bem, você não sabe os dons que você tem, você acredita um monte de porcaria a teu próprio respeito, tua identidade tá toda messy, tá toda bagunçada. Para passar para os próximos níveis, tem que voltar lá e começar a acreditar como Deus acredita, ver como Deus vê, restaurar as coisas que Ele quer restaurar. Vamos lá, Shaila, desde que te conheci, assisti e entendo o quando Deus me ama e sou preciosa para Ele. Obrigada por dividir conosco seu conhecimento e sua atitude. Gente, obrigada a vocês. Tá sendo uma alegria, eu tenho amado esses bate-papos aqui. Na realidade, tenho voltado porque vocês têm pedido, têm me dado aí encorajamento para voltar. Esse tempo de quarentena eu tô em casa. Eu geralmente não tenho muito tempo, a minha vida é corrida, eu dirijo para tudo que é lugar. Eu me chamo de mãe turista. Eu levo 3 filhos para tudo que é lugar. Então agora nessa quarentena eu tô cheia de tempo nas mãos.
Shaila, mais uma vez obrigada por compartilhar da palavra de forma tão lúcida, quase palpável. Tenho um caderninho onde anoto todos os estudos que você nos abençoe. Aprendo com você, Shaila. Obrigada, Fran. Obrigada, Lilian. Obrigada mesmo, gente. Essas palavras são muito abençoadoras para o meu coração. Quando eu oro contra enfermidades, minha cabeça, meu estômago, minhas mãos ficam quentes, como o corpo ficasse com febre. Já senti isso diversas vezes e não sei se é o Espírito. Você pode explicar? Yes! Simone, é o Espírito Santo sim, e eu sinto isso também. Eu sinto um quente no meu rosto, na minha orelha, atrás das minhas costas, muitas vezes também nas minhas mãos. Então, quando a gente começa a orar, tudo o que você receber no momento de oração, quase com certeza é o Espírito Santo. Porque quando a gente está orando, a gente está em sintonia, a gente está connected, a gente está querendo mais de Deus, a gente está numa ligação com Ele, a gente está ali, ó, ligadinho. Então, especialmente se você estiver orando no Espírito, se você está orando em línguas, é direto da tua língua para a língua de Deus, o Senhor escuta de uma maneira espiritual, manda ver que o Senhor está te dando ainda mais dons, está colocando ainda mais certezas e aptidões sobre você. Por exemplo, vou dar um exemplo para mim. Quando eu começo a sentir um quente muito forte atrás da orelha, geralmente eu não tenho dúvida que eu tenho uma palavra de conhecimento ou uma palavra profética para alguém. Então eu não fico me segurando, eu dou as palavras assim que elas vêm. Palavras proféticas de Deus, palavras de conhecimento, elas vêm sobre mim muitas vezes. Eu tô no meio de uma conversa e eu começo a sentir um quente. Ou às vezes eu tô no meio de um estudo e começo a sentir algo específico para alguém. E eu já tenho já tenho treinado há mais de 10 anos a obedecer assim que isso acontece. Em vez de eu ficar resistindo, pensando, será que sou eu? Não, será que sou eu? Não, de repente sou eu, não vou falar nada. Não, eu já aprendi a ignorar isso daí, porque Deus precisa de mim. Ele quer que eu fale na hora, daquele momento, que eu não perca a oportunidade da obediência. Então isso rasga, assim, começa a fluir. É muito legal. Na realidade, quanto mais você desenvolve isso com Deus, mais extraordinário fica. Eu sinto dor na nuca muito forte quando libero uma palavra para alguém ou oro por alguém. Geralmente não é para doer no sentido de algo que você não consiga resistir ou que seja algo de desconforto. Porque nós sermos catalisadores de Deus na Terra não é para ser algo que te traga dor. Então busca sondar isso com o Senhor, onde Ele está querendo te levar. Se tem algum nível novo para você, ou de cura, ou de restauração, ou de algo que realmente venha sobre o teu corpo para transformar alguma coisa em você, né? Mais algum aqui? Shaila, como aprofundar o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Essa pergunta, gente. Érica, não sei nem te responder isso, porque eu não sei viver sem o Espírito Santo. Ontem eu tava falando pros meus filhos isso, no dia de celebrar a ressurreição de Jesus, eu tava falando. E, gente, assim que ele ressuscitou, ele falou, fiquem aqui, fiquem em Jerusalém, reunidos naquela salinha, né? No segundo andar ali, porque o Espírito Santo ia vir. Jesus vai subir, ele vai ascender aos céus, e ele falou, mas aquele que não vai deixar vocês vai vir. E eu, sinceramente, não sei viver minha vida cristã sem o Espírito Santo. Sem desenvolver mais intimidade com o Espírito Santo, sem querer andar mais pertinho dele, eu não consigo imaginar. Eu tenho 1 minuto e 20 segundos e eu quero liberar um pouquinho sobre vocês pra gente fechar essa live, tá bom? Pai, em nome de Jesus, abre a mão assim, gente, fica aí como quem tá recebendo um presente. Em nome de Jesus, eu quero ativar agora os dons em cada um. Aqueles que sabem porque sabem, os que veem, os que sentem e os que escutam. Em nome de Jesus, ativa esses dons, acorda a tua igreja, desperta a tua noiva, Senhor, que cada um esteja eficaz, equipado, de prontidão, Senhor, no lugar que o Senhor os chamou. Traz para eles, Senhor, certeza total de que eu nasci para uma hora como essa, para um tempo como esse, para um povo como esse, de que eu tenho dons, talentos, de que eu tenho dons naturais e sobrenaturais e de que Deus vai usar cada um na sua totalidade. Eu abençoo cada um com completar os dons uns do
abençoando outros ao invés de competir. Eu abençoo cada um com força para dias maus, uma igreja resiliente, uma noiva que saiba voltar e ter resiliência e permanecer, mesmo em tempos difíceis. E permanecer em amor, permanecer em perdão, pedido e concedido. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que esteve aqui comigo hoje, no nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Eu vou postar no YouTube e fica aqui até a próxima live. Amanhã tem live com as mães que oram. Mua!